Transcriptrans de aula, Administração Financeira e Orçamentária. Tema: Restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos. Vamos iniciar o estudo com o tema Restos a pagar, que é um dos assuntos mais cobrados em provas de AFO e orçamento público, especialmente em concursos de tribunais e órgãos de controle. 1. Restos a pagar. Restos a pagar são as despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro, de acordo com o artigo 36 da Lei 4.320 de 1964. Considera-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até o encerramento do exercício, distinguindo-se as processadas das não processadas. Além disso, o artigo 92 da mesma lei define que os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, constituem modalidade de dívida pública flutuante. Portanto, restos a pagar são dívidas de curto prazo que devem ser quitadas no exercício seguinte. Tipos de restos a pagar. Há duas classificações principais. Primeiro, restos a pagar processados. São as despesas que foram empenhadas, liquidadas, mas não pagas. Ou seja, a administração já verificou o direito do credor e o valor devido, mas o pagamento não foi realizado até o final do ano. Segundo, restos a pagar não processados. São as despesas que foram empenhadas, mas ainda não passaram pelo estágio da liquidação, e também não foram pagas. Nessa situação, o credor ainda não tem direito líquido e certo ao pagamento, pois o serviço ou produto ainda não foi entregue ou atestado. Diferença entre processado e não processado. Para facilitar a compreensão. Restos a pagar processado é igual a empenhado, liquidado e não pago. Em outras palavras, o primeiro já passou por dois estágios da despesa, empenho e liquidação, faltando apenas o pagamento. O segundo passou apenas pelo estágio do empenho, e por isso não pode ser pago até que ocorra a liquidação. Subdivisões segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. O manual diferencia dois subtipos de restos a pagar não processados. Primeiro, os não processados a liquidar. Nesse caso, o empenho foi feito, mas o fato gerador da obrigação ainda não ocorreu. Por exemplo, o órgão empenhou recursos para comprar equipamentos, mas o fornecedor ainda não entregou nada até o final do exercício. Segundo, os não processados em liquidação. Aqui o fato gerador já ocorreu, o bem foi entregue, mas o processo de liquidação ainda não foi finalizado. O fornecedor cumpriu sua parte, mas a administração ainda está verificando a documentação. Inscrição em restos a pagar. A inscrição dos restos a pagar acontece no encerramento do exercício, no dia 31 de dezembro. Os empenhos liquidados e não pagos, assim como os empenhos não anulados, são inscritos pelo valor devido ou, se o valor exato ainda não for conhecido, pelo valor estimado. Quando o valor real for maior que o valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada no exercício seguinte, como despesa de exercícios anteriores. Quando o valor real for menor que o inscrito, o saldo deverá ser cancelado. Atualizações recentes no Decreto 93.872 de 1986. O decreto foi alterado e trouxe novas regras para os restos a pagar não processados. Entre as principais mudanças estão: primeiro, a inscrição de restos a pagar não é automática. Ela depende de indicação. Segundo, os restos a pagar não processados que não forem liquidados serão bloqueados em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição. Antes da mudança, o cancelamento ocorria em 31 de dezembro do ano seguinte. Terceiro, existem exceções a esse bloqueio. Não serão bloqueadas as despesas do Ministério da Saúde e as despesas decorrentes de emendas parlamentares impositivas, as individuais com identificador de resultado primário 6 e as de bancada com identificador 7. Quarto, o decreto também permite o desbloqueio até 31 de dezembro do mesmo ano do bloqueio, desde que a execução da despesa tenha sido iniciada até 30 de junho. Considera-se execução iniciada quando, no caso de bens, a entrega parcial atestada, e no caso de obras ou serviços, a medição parcial atestada.
Por fim, os restos a pagar bloqueados serão cancelados no final do exercício em que o bloqueio ocorreu, e os desbloqueados, se não forem liquidados, serão cancelados no ano seguinte ao bloqueio. Cancelamento e imoralidade administrativa. É importante lembrar que o cancelamento de restos a pagar processados não é permitido. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entende que isso configuraria enriquecimento ilícito da administração, pois o fornecedor já cumpriu a obrigação e o poder público não pode deixar de pagar. Programação financeira e pagamento. Os restos a pagar integram a programação financeira do exercício seguinte. Embora sejam despesas de exercícios encerrados, seu pagamento ocorre dentro dos limites da execução financeira vigente. O pagamento de restos a pagar é considerado despesa extraorçamentária, pois o empenho já pertenceu ao exercício anterior. Créditos plurianuais. Quando o crédito orçamentário tem vigência plurianual, os empenhos não liquidados só podem ser inscritos em restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Durante os anos anteriores, somente as despesas já liquidadas podem ser inscritas como restos a pagar. Redução ou cancelamento. Se o empenho for cancelado durante o exercício, o valor retorna à dotação orçamentária. Se o cancelamento ocorrer, restos a pagar e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 101 de 2000, em seu artigo 42, proíbe que nos últimos 2 quadrimestres do mandato o titular de poder contraia a obrigação de despesa que não possa ser cumprida dentro do mandato, ou que tenha parcelas a pagar no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa. Essa regra busca evitar a geração de dívidas sem lastro financeiro, conhecidas como heranças fiscais. Fiscais. O Tribunal de Contas da União tem destacado repetidamente a preocupação com o aumento de restos a pagar não processados, pois eles comprometem o planejamento e a execução do orçamento no exercício seguinte. Resumo prático. Restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas. Podem ser processadas quando já liquidadas ou não processadas quando ainda não liquidadas. O pagamento é sempre registrado como despesa extraorçamentária. Os não processados podem ser bloqueados e cancelados se não forem liquidados dentro dos prazos previstos. Os processados não podem ser cancelados. E a inscrição de restos a pagar deve sempre observar a disponibilidade de caixa, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Despesas de exercícios anteriores. As despesas de exercícios anteriores, conhecidas pela sigla D e A, são dívidas resultantes de compromissos assumidos em exercícios anteriores àquele em que ocorrerá o pagamento. Elas estão previstas no artigo 37 da Lei 4.320 de 1964. Hipóteses em que podem ocorrer. Primeira hipótese: despesas relativas a exercícios encerrados que possuíam crédito orçamentário com saldo suficiente, mas que não foram processadas na época própria. Segunda hipótese: restos a pagar com prescrição interrompida. Mesmo que o saldo tenha sido cancelado, o direito do credor ainda existe. Nesse caso, o pagamento é feito à conta de despesas de exercícios anteriores. Terceira hipótese: compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. É o caso, por exemplo, de dívidas trabalhistas ou diferenças salariais reconhecidas posteriormente. Características principais. As despesas de exercícios anteriores precisam de dotação orçamentária nova, ou seja, devem estar previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício em que o pagamento ocorrerá. Elas são despesas orçamentárias e devem ser empenhadas novamente no momento do pagamento. O elemento de despesa específico é o número 92, denominado despesas de exercícios anteriores. O reconhecimento da obrigação cabe à autoridade competente para empenhar a despesa, conforme o artigo 22, parágrafo 1º, do Decreto 93.872. Diferença entre despesas de exercícios anteriores e restos a pagar. Enquanto os restos a pagar referem-se a despesas que já foram empenhadas, as despesas de exercícios anteriores tratam de obrigações que não chegaram a ser empenhadas ou que tiveram seus empenhos anulados.
No pagamento, os restos a pagar são registrados como despesas extraorçamentárias, pois já foram incluídos no orçamento anterior. Já as despesas de exercícios anteriores são orçamentárias, pois dependem de nova autorização legislativa. Em resumo, restos a pagar não exigem nova dotação, e despesas de exercícios anteriores exigem. Restos a pagar pertencem ao exercício do empenho, enquanto despesas de exercícios anteriores pertencem ao exercício do pagamento. Relação com indenizações e restituições. O Manual de Contabilidade diferencia 3 situações. Primeiro, o elemento 92, utilizado para despesas de Por exemplo, se um servidor paga com recursos próprios um conserto emergencial de veículo oficial, a restituição é empenhada no elemento 93, indenizações e restituições. Se o pagamento é retroativo de gratificação de servidor, usa-se o elemento 92, despesas de exercícios anteriores. Se o serviço foi prestado dentro do exercício e apenas o contrato atrasou, deve-se utilizar o elemento original, como serviços de terceiros. Conclusão sobre DEA. As despesas de exercícios anteriores representam obrigações antigas reconhecidas e pagas com recursos do orçamento vigente. São despesas orçamentárias, exigem novo empenho, e não se confundem com restos a pagar. 3. Suprimento de fundos. O suprimento de fundos, também conhecido como adiantamento, é a entrega de numerário a servidor para a realização de despesas que não possam aguardar o trâmite normal de pagamento. Está previsto no artigo 68 da Lei 4.320 e no Decreto 93.872. O suprimento de fundos deve ser autorizado pela autoridade competente e serve para cobrir despesas eventuais, urgentes ou sigilosas. O servidor que o recebe deve prestar contas posteriormente, comprovando os gastos efetuados. Principais regras. O valor do suprimento é empenhado como despesa orçamentária. Enquanto o servidor não presta contas, o valor aparece contabilmente como um adiantamento a regularizar. Após a comprovação, a despesa é liquidada. Não pode ser concedido suprimento de fundos a servidor que ainda não tenha prestado contas de adiantamento anterior. Também não pode ser utilizado para 4. Principais pontos cobrados em provas. As bancas costumam concentrar as questões nos seguintes tópicos. Primeiro, o conceito de restos a pagar e sua data limite de inscrição, 31 de dezembro. Segundo, a distinção entre processados e não processados. Terceiro, o caráter extraorçamentário do pagamento de restos a pagar. Quarto, as novas regras de bloqueio e cancelamento definidas pelo Decreto 93.872. Quinto, a vedação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sexto, o fato de que restos a pagar processados não podem ser cancelados. Sétimo, a necessidade de nova dotação para as despesas de exercícios anteriores. E oitavo, a diferenciação entre elementos 92 e 93 do orçamento. 5. Conclusão. Restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos são temas essenciais da execução da despesa pública. Dominar as diferenças conceituais e contábeis entre eles é fundamental para as provas de administração financeira e orçamentária. Resumindo, restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas. Despesas de exercícios anteriores são dívidas reconhecidas depois do encerramento do exercício e exigem novo empenho. E suprimento de fundos é um adiantamento concedido a servidor para despesas urgentes. Compreender os estágios da despesa, as classificações e as atualizações legais garante segurança para resolver as questões das bancas Sebrasp, FGV e FCC, que cobram constantemente esse conteúdo em provas de tribunais de contas e carreiras de controle.